O pastor falou que depois que passasse a palavra para mim, eu podia pregar até amanhã às 4 da manhã. É brincadeira, irmão, eu não faço isso. Eu nasci num lar evangélico. Meus pais eram da Igreja Batista. Quando eu tinha 9 anos, meu pai foi para a Assembleia de Deus e eu o acompanhei. Quando eu tinha 13 anos, eu fui batizado nas águas. Antes de completar 14, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E estou batizado até hoje, graças a Deus. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu comecei a gostar da filha do pastor da Assembleia. Aí que eu não saí mesmo de lá, fiquei quieto lá, né? Eu me casei aos 18 anos e 5 meses, um jovem ainda. Aos 21 anos eu fui separado ao ministério. Diácono, 9 meses depois presbítero, 9 anos depois evangelista, 9 anos depois a pastor. Eu vou fazer 60 anos em maio desse ano e vou fazer 39 anos no ministério. E eu senti de contar isso aqui para vocês porque é uma igreja que ama a palavra de Deus e é uma igreja que tem o coração voltado para o reino. Pastor Boanerges, quantas manhãs missionárias? Você me dá um Lá menor aqui? Possivelmente você não vai conhecer o hino que eu vou cantar, porque ele é da época de Gunnar Ving e Daniel Berg. Mas quantas vezes, pastor, quantas vezes eu cantei esse louvor aqui, ó, em manhãs missionárias, em cultos de missões, eu cantava assim: Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. Continue Lá menor. É como um fogo, agora Ré menor, bem aceso no meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Agora Sol maior. Eu quisera ir ao campo missionário. Dó maior. Mi de novo, Sol de novo. Eu quisera, Fá, Senhor, e Mi maior, a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Quantas vezes eu cantei esse louvor? A segunda estrofe dele, aleluia, não sei se você está sentindo, mas Deus está aqui. A segunda estrofe dele diz assim, Euleves: somente tu conhece os meus problemas. Põe fogo no violão. Somente tu, Senhor, me ajudará. Oh glória, pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, onde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Oh glória, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Quantas vezes eu cantei esse louvor e eu não imaginava o que Deus tinha para a minha vida. Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, meus irmãos, e eu trabalho num país comunista. Eu cheguei de Cuba pela 19ª vez. E um fato, pastor Boanerges, que aconteceu que eu nunca vou esquecer. 23 de maio de 2004, dia do meu aniversário. Eu estava vindo de Belém do Pará e eu passei aqui em Brasília. Não deu tempo de chegar em casa para comemorar o aniversário com a minha família. E eu vim pregar num lugar aqui em Brasília, eu não sei onde, era um bairro afastado.
Não era lá mais no centro de Brasília, eu vim pregar aqui num bairro, não sei onde. Era um templo de telha de amianto. Quando eu terminei de pregar, naquele domingo à noite, um presbítero chegou perto de mim, pôs a mão no meu ombro e disse assim: pastor, eu posso orar pelo senhor? Eu falei: claro que pode. Interessante, moço, que eu não vim aqui falar de missões esta noite, mas eu não estou aguentando. Eu sinto que Deus está nesse ambiente. Aquele moço colocou a mão no meu ombro e disse: eu posso orar pelo senhor? Eu falei: claro. E ele começou a orar por mim. E de repente Deus o tomou em profecia, e o Senhor nos lábios dele disse: meu servo, dentro de 30 dias eu vou mover um convite para tu deixares o país mais uma vez. E ele parou de profetizar em português e começou a profetizar em espanhol. Só que ele não falava espanhol, mas o Espírito Santo fala espanhol. Para mim, Leves, não era novidade, porque eu morei um tempo nos Estados Unidos, um tempinho nos Estados Unidos. E eu me lembro que eu preguei num domingo à noite numa comunidade de brasileiros. Só tinha brasileiro. Naquela noite não tinha tradutor, mas tinha uma moça que era da Rússia. O nome dela é Ena. Ela falava russo e inglês. E eu preguei em português naquela noite. E quando eu fiz o apelo, aquela moça veio à frente chorando, aceitando Jesus como Salvador. E quando terminou o culto, ela veio, abraçou a minha esposa Eunice e disse: thank you very much, thank you very much, God bless you. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu quero agradecer vocês, de vocês terem vindo a este país, porque hoje eu tenho Jesus como meu Salvador. E sabe o que ela disse? Eu não sei o que acontece, mas quando o senhor prega em português, eu entendo na minha língua o que o senhor pregava. Eu estou todo arrepiado aqui, eu não sei você. E eu chamo isso de obra de Deus. Eu chamo isso de obra de Deus. Isso é mover do Espírito Santo de Deus. A igreja está precisando experimentar isso, irmãos, o sobrenatural de Deus. Não é terminar um culto, sair molhado de suor só, é sair molhado de lágrimas, quebrantado, com vontade de ser canal de bênção, ser instrumento do Senhor. E aí Deus usou aqui em Brasília, e eu fui para Viçosa. Quando eu morava em Viçosa nessa época, que eu havia levado os meus filhos para estudar. Viçosa é uma cidade universitária no interior de Minas Gerais, perto de Ubá, perto de Ponte Nova, Ouro Preto. E quando eu cheguei em casa, dias depois, eu recebi no meu e-mail, no meu computador, um e-mail, e esse e-mail dizia: carta de invitação. E quem fala espanhol sabe que invitação é convite. E aquele e-mail, pastor Boné, dizia: mi nombre es Josué Ramos Sanfiel, soy pastor de la Iglesia de Dios Ortodoxa em Cuba. Tomei conhecimento de que você é um homem de Deus e um predicador. Me gostaria de invitá-lo a vir a Cuba predicar a palavra de Deus. Eu confesso para você que a minha barriga doeu, minha mão suou. Eu lembrei logo do Fidel Castro. Apesar que o meu nome é Jander Magalhães de Castro, mas eu falei: sei lá, que você não me reconhece como parente. E eu comecei a falar aqui em Cuba, irmãos. E com 3 meses eu tinha todo o recurso para ir a Cuba. Aleluia. Custei conseguir o visto, mas consegui. Uma semana antes de eu ir para Cuba, eu fui pregar no norte do estado do Espírito Santo, numa cidadezinha chamada Água Doce do Norte. E quando eu terminei de pregar numa manhã missionária, um diácono, o irmão Sebastião, eu me lembro até hoje, me chamou perto do púlpito, assim, era um púlpito alto. O irmão Sebastião, magrinho, um diácono. Ele falou: pastor, olha o que ele disse: Deus mandou falar com o senhor, que faltava 4 ou 5 dias para mim viajar para Cuba, né? Deus mandou falar com o senhor que esse país que o senhor vai aí, ó, ele fez assim, porque ele não sabia onde era Cuba, se era Ásia, África, Europa, América Central, se era Ilha do Caribe, né? Ele falou: Deus mandou falar com o senhor que esse país que o senhor vai aí, ó, ele vai abrir uma porta para abençoar muita gente. Em Brasília Deus fala em espanhol, e eu estou indo para Cuba. E lá Deus usa ele para falar que vai abrir uma grande porta. E eu cheguei em Cuba na primeira semana de janeiro de 2005, com 3 problemas na bagagem, na mochila. Primeiro problema: não sabia falar espanhol. Segundo problema: não conhecia ninguém em Cuba. Terceiro problema: não sabia para onde eu estava indo. A única garantia que eu tinha
é que eu sabia com quem eu estava indo. Não, eu vou repetir. A única garantia é que eu sabia com quem. E na obra de Deus você não tem que saber para onde, você tem que saber com quem. Porque o que vai te fazer feliz não é o lugar para onde você foi. O que vai te fazer feliz é a presença daquele que te levou. Oh, se eu fosse você, adorava. Talvez você não esperava de Deus tocar nessa tecla com você esta noite. Não importa onde, importa é com quem. Não existe lugar bom para fazer a obra de Deus a não ser onde Deus quer te levar. A prova é que no livro de Atos, capítulo de número 16, eu não sei se você se lembra que Paulo encontrou com Timóteo, filho de Eunício. O pai não era crente, né? Neto de Lloyd, filho de Eunice, e o pai não era crente, ele o circuncidou naquele encontro ali em Atos capítulo 16, e diz a Bíblia que Paulo intentou ir para a Ásia, lembra? E Paulo quis pregar o evangelho na Ásia. Você lembra o que o texto diz? E o Espírito Santo o impediu de ir. Mas espera aí, ele não está querendo ir pregar o evangelho, sim ou não? Está. Aí já que ele não pôde ir para a Ásia, diz a Bíblia que ele disse: então eu vou para Bitínia pregar o evangelho na Bitínia. Diz o texto que o Espírito Santo impediu dele ir para Bitínia. Mas espera aí, Paulo está querendo pregar o evangelho na Ásia, está querendo pregar o evangelho na Bitínia, e o Espírito Santo está proibindo ele de ir para a Ásia e para a Bitínia? Irmãos, porque pregar o evangelho é maravilhoso, não é verdade? Só que pregar o evangelho com resultado é onde o Espírito Santo te leva. Não, eu acho que eu falei um negócio sério. Não sei quem pegou. Fazer a obra de Deus é em qualquer lugar. Não, aqui tem comando, aqui tem ordem, aqui tem direcionamento, aqui tem o Espírito Santo para levar, aqui tem o Espírito Santo para fechar a porta e o Espírito Santo para abrir porta. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que não é onde você quer, é onde Ele quer. Não é da forma que você quer, é da forma que Ele quer. Quem está pegando isso aí pode levantar esta mão e dar um brado de glória a Deus. Eu não vim aqui passear, irmão, eu vim ser voz de Deus aqui. O Remaia chega, eu sinto Deus aqui. E eu cheguei naquele país, concluindo sobre Paulo. E Deus proibiu, o Espírito Santo proibiu de Paulo ir. Mas naquela noite, diz a Bíblia, aleluia, que ele teve uma visão. E na visão tinha um varão da Macedônia. O varão da Macedônia dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Porque o direcionamento de Deus não era Ásia e nem Bitínia, era Macedônia. E ele começou por Filipos, aleluia. Abriu a porta do evangelho na Europa. Não, vou falar de novo. Abriu a porta do evangelho na Europa. O evangelho veio para a América do Norte. Da América do Norte veio para a América do Sul. E hoje você está em Brasília, porque Paulo obedeceu a voz. Meu Deus do céu, pastor, o que é isso? Aqui não é emocionalismo não, eu sou pastor de igreja, né? Então não sou só itinerante, eu não estou preocupado com o tanto de público que você vai dar. Eu estou preocupado de você receber o que Deus está falando ao seu coração. Olha a importância de decisões sendo tomadas na direção de Deus. Um continente todo receber a palavra, países serem impactados porque alguém resolveu tomar a decisão na direção de Deus. Irmãos, decisões na direção do Senhor pode impactar gerações futuras. Posso repetir isso? Decisões tomadas na direção de Deus pode impactar gerações futuras. Cidades, países, um continente. Aleluia, que vontade de chorar e falar a língua. Deus vai te pegar esta noite, vai sacudir a sua vida, vai te balançar, e está dizendo para você que a igreja de Atos ela ainda está viva. O que ela precisa é de perseverar e buscar de Deus a orientação.
Não adianta, meus irmãos, não adianta no sábado à noite cantar, rodopiar e dizer que está com 500 graus de fogo, puro, santo e poder. É bonito o hino, 500 graus de fogo, puro, santo, 500 graus no sábado à noite, que não leva o crente na escola dominical domingo de manhã, que não leva ele terça-feira no culto de doutrina. Que 500 graus é esse? Nós estamos precisando de um avivamento que muda posicionamento diante de Deus, que nos leva a uma vida profunda, uma vida de quebrantamento, uma vida de obedecer o direcionamento de Deus, de joelho no chão, de lágrimas nos olhos, de confissão de pecado, de coração quebrantado. Tem alguém que pode pegar e adorar a Deus? Estou querendo vir aqui, mas deixa eu continuar contando um pouquinho. Pousei em Havana 10h30 da noite, 22h30 mais ou menos. Perguntei dentro do avião, pastor Bonejo, onde que é a cidade de Holguín? É para onde eu deveria ir. Uma pessoa falou comigo em português, em espanhol, mas eu entendi. 800 quilômetros daqui. Eu falei, o quê? Quase que deu vontade de permanecer no avião e pegar o voo de volta. Primeiro que eu não conheci ninguém. Cheguei lá, tudo bem, uma longa história. No dia seguinte voei um aviãozinho daquele de hélice assim, da empresa Só a Misericórdia, o nome dela assim, daquele de hélice assim, sabe qual? Você está rindo que nem eu sei, né? E eu cheguei no interior daquele país há 18 anos atrás, um salário mínimo $13 americanos. Vi a situação daquela... O culto está sendo transmitido online? Então tá, tem alguma coisa então que eu não posso falar, que me complica. E eu vi, Deus falou comigo, você pode abençoar esta nação. E em março de 2005, presta atenção nisso, nós lançamos um projeto de adoção de missionários nativos. Adotamos 15 missionários naquele país. 6 meses depois, nós julgamos para 50 missionários. Um ano depois, nossa folha de pagamento era 100 famílias naquele país. Irmãos, 18 anos se passaram, eu já fui 19 vezes em Cuba. A minha folha de pagamento é 766 missionários. Achei até que você ia falar um amém, mas deixa para lá. Pastor, 766 famílias, todos os meses recebe ajuda na sua mesa. Porque eu resolvi acreditar. Um dia Deus falou comigo, eu tenho plano, eu tenho projeto e eu tenho recursos. Eu estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. Porque o recurso é meu. Porque para Deus fazer uma arca é a coisa mais simples que tem. Estalar de dedo, a arca aparece. Quem fez tudo do nada faz uma arca. Estalar de dedos. O difícil não é fazer uma arca para Deus. O difícil é achar um Noé que acredita em fazer uma embarcação sem ter caído uma gota d'água. Se ele acha o Noé, então vamos fazer. Tirar 2,5 milhões de pessoas do Egito, para Deus é a coisa mais simples que tem. O difícil é achar um Moisés que acredita que com uma varinha na mão vai conseguir todo esse projeto. O difícil não é fazer cair fogo do céu. O difícil é achar um Elias que conserta o altar. O difícil não é Deus salvar e sacudir a nação brasileira e pôr a casa em ordem. O difícil está sendo achar uma igreja que canta muito, mas adora pouco, que tem muito templo, mas tem pouca glória, tem muito altar, mas tem pouco fogo. Me desculpe a franqueza, mas eu estou com autoridade para falar isso. Tem muito altar, pouco fogo, muito pregador, pouco profeta, muito membro, pouco salvo. Há um desafio da igreja brasileira de correr para os braços, se jogar nos braços do Espírito Santo e dizer: sacode a minha alma, aviva a minha vida. Oh glória, bendito seja. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Quem está entendendo essa palavra aqui? Está um pouquinho forte, mas é que eu estou recebendo de Deus. Eu não sei aqui se tem alguém essa noite aqui que já morou na roça e já usou lamparina. Sabe o que é lamparina? Isso, meu irmão, meu sentimento. Eu também já usei. Acabava o culto e no outro dia de manhã o nariz estava tudo preto de tanta fumaça.
Alguém, você já usou? Não, né? Não, não. Opa, achei meus parceiros aqui. E eu me lembro, pastor, que a gente estava... Me dá essa garrafinha aqui. A gente estava lá na roça, né? Lá no Laranjeira, lá. Eu tinha uma congregação que eu dirigia lá, que ela era assim de gente, ó. 5. Eu, a minha esposa e meus 3 meninos. E lá a gente tinha o culto. A gente tinha o culto e a lamparininha estava acabando o foguinho, né? Aí a irmã dava um sinal para o marido, porque marido e mulher comunicam com a capacidade que nem o Wi-Fi. A mulher olha para o marido e fala assim, ó. Verdade ou não? Aí a irmã ia lá, pegava lá a lamparina assim, e ia lá no canto lá para ver se tinha azeite. Não tinha mais azeite. Aí ela voltava, sem achava que a gente não estava vendo, e falava com o marido assim, ó. Aí o irmão ia lá, pegava a lamparina assim despistadamente, falava, licença pastor, e fazia assim, ó. Chacoalhava aquele resto de azeite que estava no fundo, molhava o pavio e pegava fogo até acabar o culto, para dar tempo de comprar outra vez. Eu estou com um sentimento, irmão, que Deus vai pegar a igreja brasileira e vai dar uma sacudidazinha nela, para ela voltar a pegar fogo, irmão. Uma igreja que precisa correr desesperadamente para a oração, para o silêncio do quarto. A geração que menos ora talvez seja essa, irmão. A geração de muito oba-oba, muito vire para o seu irmão, mas pouco quebrantamento, pouco silêncio do quarto. Esse Wi-Fi, esse WhatsApp vai te matar espiritualmente, isso vai acabar com você. Tu vai precisar desligar isso um pouco, fechar a porta, trancar e dizer só você e Deus. Eu tenho 3 filhos, sabe? Os meninos bonitos, você precisa de ver. Parece com a Eunice, a minha esposa. O Leite já me ouviu pregar muitas vezes, então não tem problema repetir. E eu estou defendendo agora uma tese que eu posso repetir pregação, porque o pessoal repete hino. O cara canta o mesmo hino 1500 vezes, por que eu não posso pregar a mesma coisa umas 10 ou 15 vezes? Amém, irmão? Ajudei os pregadores aqui, fala a verdade, né? Amém? Então é o seguinte, eu tenho 3 meninos. Eu me lembro, o meu filho do meio, o Gustavo, hoje ele mora em Petrópolis. Ele morava lá na cidade de Juiz de Fora, fazia cursinho. E alguém lembra aqui daquela época da chamada a cobrar? Quando ela era de celular para fixo, irmãos, a gente só não fazia assim porque a gente é da Assembleia. Mas era terrível, né? Era terrível. Uma noite, umas 10h20, o meu telefone. Param, pararam, parará. Acho tão bonitinha aquela música. Param, param, pararam, parará. E do outro lado, uma moça com a voz tão bonita, né? Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Uma voz tão suave, né? Que maravilha. Aí do outro lado, alguém com uma voz grossa igual a minha, assim, forte, disse, papai é Gustavo, bênção. Eu falei, ô meu filho, Deus te abençoe, como é que você está? E aquele dia o Gustavo estava empolgado, ele falou quase meia hora. Não era ele mesmo que estava pagando, então não tinha problema, quase meia hora. Aí no final da conversa, eu falei o que é clássico de todo pai falar para um filho que mora em República e liga 10h30 a cobrar. Perguntei, meu filho, e aí, está precisando de quanto? Aí ele falou, interessante papai. Interessante papai. Hoje eu não te liguei para pedir dinheiro. Ele me quebrou, ele me despedaçou. Eu te liguei porque eu estava aqui na República e me deu uma vontade de ouvir sua voz. Hoje eu não quero nada não, eu queria só a voz do Senhor. Aí eu comecei a chorar e disse, me desculpa filho. Daí a pouco eu fui para a oração, o Espírito Santo falou comigo, eu estou desse jeito com a minha igreja. Gente que vem para a minha presença só dizendo, eu quero. O senhor tem que fazer, o senhor tem que realizar, tem que abrir essa porta. Deus me disse, eu estou querendo gente que vem para a minha presença e dizendo assim, Deus, hoje eu não quero nada, a não ser o Senhor. Tua presença é o que eu mais quero. Eu não quero ouro, não quero prata, eu não quero dinheiro, eu só quero que cuide de mim. Tua presença, cante comigo, tua presença. Deus marcou essa noite para conversar contigo e dizer,
Deixa eu te falar o que Deus está me dando. Você vai ter que mudar o propósito. Você vai ter que correr para os pés do Senhor. Do jeito que você está com a vida espiritual, meu querido companheiro, meu querido obreiro, meu querido irmão, meu querido instrumentista, vai ter que voltar para o joelho, vai ter que voltar para a oração e chegar e dizer: Deus, eu não quero nada a não ser a tua presença. Deixa eu te dizer algo esta noite. Epa, quem está pegando aí? Deixa eu te dizer algo. Você não precisa de coisas, você precisa de Deus. Então deixa eu cantar assim. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo. Vai comigo. Que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Vai de novo. Tá chorando porque abre o coração e chora. Se você... Pastor, me dá licença um pouquinho só para me descer aqui. Que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está. Se você souber de cor, fecha os seus olhos e canta assim comigo. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Os livramentos que você já passou. Vai comigo. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Tem gente adorando aí. Não chores, quem cuida de você não dorme. Pastor, Deus tomou este lugar esta noite. E o Hermenai Ashergue Astai de Comba Darabasúbia. Eu estou cheio de Deus aqui para te dizer: tu não precisa de coisas, tu precisa de Deus. Tu precisas do quarto outra vez, tu precisas do silêncio outra vez. Vai de novo. Não chore. Deus tomou este ambiente. Me dá licença aqui. Deus tomou este ambiente esta noite. Você precisa voltar ao silêncio do quarto. Só mais uma vez. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os... Meu Deus do céu, o que é isso? Esse ambiente está tomado pela graça.
esse lugar está tomado pela graça de Deus. Levante a sua mão e canta e adore. Meu Deus do céu, tem gente com a mão erguida. Será que tem alguém até que quer ficar em pé para adorar? Oh, Manaras, tem gente ficando de pé para adorar. Tem gente ficando de pé para adorar. Tem gente ficando de pé para adorar. Eu tenho certeza que amanhã, na Arábia, Laçóbia, este ambiente aqui não vai caber de gente. Mas esta noite Deus marcou para você. Esta noite Deus marcou para você. Esta noite Deus marcou para conversar com você. Vou dar 30 segundos ou 1 minuto para você só adorar enquanto os meninos tocam. Meu Deus. Você não precisa de coisas, você precisa de Deus. Naquela noite o meu filho me disse: papai, hoje eu não quero nada a não ser a tua voz. Sabe o que você está precisando? É de voz de Deus. Porque voz de Deus direciona, voz de Deus consola, voz de Deus levanta, voz de Deus abre porta, voz de Deus coloca no caminho, voz de Deus santifica. E se você crê nisso, glorifica o nome de Jesus. Se você quiser sentar, senta, mas assenta adorando. Vamos continuar, pode continuar tocando aí, Deus está aqui. Sabe aquele momento que Deus puxa o freio de mão da gente? Que a gente está numa velocidade tremenda, de repente Deus fala: opa, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Nós estamos precisando, irmãos, do silêncio do quarto. Nós estamos precisando do silêncio do quarto. Nós estamos precisando do silêncio do quarto. Porque uma das características da igreja, aleluia, tem gente se rendendo. Aqui não precisa nem de pregador convidar, quem convida é o Espírito Santo. Olha bem, a igreja precisa voltar ao silêncio do quarto. Número 2, a igreja precisa voltar à dependência total do Espírito Santo. Irmãos, aqui não tem obra sem a presença do Espírito Santo. Aqui não há nada sem o Espírito. Pode tocar bem, mas se não tiver unção do Espírito Santo, não adianta. Pode cantar bem sem a unção do Espírito Santo. Pode caminhar por todos os meandros da teologia. Pode conhecer exegese, homilética, hermenêutica. É necessário, mas se não tiver a gota do azeite do Espírito Santo, não adianta. Tu vai precisar dessa dependência. E essa dependência vem quando você se joga e diz: Deus, não dá sem a tua ajuda, sem a tua presença. Eu quero orar por esta. É uma família, Leison. Aleluia. Eu quero orar por esta família. Deus falou com eles esta manhã, esta noite. Aleluia. Eu ainda tenho mais, sei lá, 10, 15 minutos. Eu não sei quantos minutos eu tenho, mas eu não sei se tem mais alguém que já sentiu de vir e cair aqui na frente. Deus está te chamando. A igreja de Atos era uma igreja que reunia. Não tinha hora de acabar culto não, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Irmão, nós estamos muito técnicos. Olha para cá, tem lugar que você vai que o povo enxuga a lágrima assim, ó. Isso, meu filho, Deus te abençoe tremendamente. Tem gente assim, ó. Volta a fazer assim, ó. Volta a limpar isso na fralda da camisa. Tu tem que voltar a chorar. Que evangelho técnico é esse que não tem lágrima, não tem quebrantamento, não tem vida no altar? Pastor, essa família veio, pastor, sem eu convidar, mas é porque o Espírito Santo convidou. Tem mais alguém que quer chegar aqui à frente para me orar com você já já?
Aleluia. Eu sei que tem mais gente para vir. É uma noite de entrega. Escute o que eu vou te dizer. Vem um pouquinho mais à frente para caber muita gente. Há um mover de Deus aqui, pastor. Eu não preciso, meus irmãos acreditam, estou aqui, pastores, com o meu esboço aqui que eu ia pregar. E o Espírito Santo falou: fale de missões, dá testemunho, fale de vida comigo, fale de vida no altar, de relacionamento, porque nós estamos precisando disso. Estamos precisando conhecer Deus. Aqui o homem que Deus usa, a mulher que Deus usa não é ser sobrenatural, é ser humano comum. O homem que Deus usa e a mulher que Deus usa, nós somos seres naturais comum, ser humano comum. Você sabe pelas redes sociais o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Kentucky, em Asbury. Tem 10 ou 11 dias de culto, 24 horas. Os grandes avivamentos aconteceram ao longo da história. E eu sou um pregador animado. Eu creio que se a igreja voltar aos princípios do amor à palavra, da oração, do relacionamento com Deus, ninguém vai segurar a igreja brasileira, meus irmãos. Ninguém, eu vou repetir, ninguém vai segurar a igreja brasileira. Uma igreja fácil de relacionar. O brasileiro chega em qualquer lugar, ele se adapta a qualquer lugar, come em qualquer lugar, vive em qualquer lugar. O brasileiro é fácil de viver. O que Deus está querendo é essa disponibilidade. Com a autorização do pastor, eu queria que toda a igreja se colocasse em pé. Aleluia. Eu vou orar com vocês já já. Deixa eu lhe contar algo. Eu já contei muitas vezes, mas eu senti de contar. O Leivson já deve ter ouvido eu contar, alguns irmãos que nos acompanham na rede social. Quando você se disponibiliza para fazer a obra de Deus, bem baixinho, segura isso, só porque eu quero que todos ouçam aqui, depois a gente vai cantar um outro. Quando você se disponibiliza para fazer a obra de Deus, não quer dizer que você não vai ter lutas e tribulações. Desses meninos que eu contei aqui o testemunho dos 3 filhos que eu tenho, esse menino Gustavo, que é o filho do meio, quando ele tinha 14 para 15 anos, ele caiu num quadro de depressão. Eu não ia contar isso hoje, mas eu senti. E o Gustavo não conseguia ir à aula. O Gustavo dormia o dia inteiro, passava a noite inteira acordado. Ele entrava no banheiro para tomar banho e gastava 3 horas. 2 horas para tomar um banho. Ele dormia o dia inteiro, passava a noite inteira acordado. O meu filho mais velho fazia Direito na Universidade Federal de Viçosa. Entrava pela madrugada estudando. O Gustavo com uma bolinha de ping-pong em volta dele lá à noite, só para esperar passar a noite. Acabava o culto, a gente dizia: vamos comer uma pizza ali, Gustavo? Não, papai, traz um pedaço para mim. Quero não. Vamos para o culto? Não, papai, não vou não. Vamos viajar esse final de semana na casa dos pais, dos avós? Não, eu vou ficar em casa. Uma vez que ele ficou 8 dias dentro de casa. Ele tomava um banho, botava a mochila nas costas, pisava na calçada, dava nele uma fobia, ele voltava, fechava a cortina, trocava a roupa, dormia o dia inteirinho, passava a noite toda acordada. Teve uma vez que ele ficou 3 meses sem ir à aula. Mas escute a experiência que eu vou lhe contar. Um dia nós estávamos de viagem, e 10h30 da noite dentro do carro, o Gustavo disse para mim, para a Eunice, para o Rafael e para a Fernanda, disse assim: papai, mamãe, Rafael, Fernanda, eu não tenho perspectiva de vida. Imagine você ouvir isso de um garoto de 18, 19 anos. Eu não tenho perspectiva de vida. Eu não creio que eu serei alguém na vida. Eu não creio que eu vou me formar. Eu não creio que eu vou me casar. Eu não creio que eu vou fazer uma faculdade. E ele disse algo que pai nenhum gostaria de ouvir. Ele disse: papai,
eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. Quando ele disse isso, 10h30 da noite, estacionei o carro na beira da pista. O meu carro virou um vale de lágrimas. Quando ele disse, eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória, eu virei para trás, segurei na mão dele e falei: meu filho, creia no Deus do teu pai. O Deus do teu pai vai te dar vitória. Irmãos, esta é a igreja que Deus está procurando. Não é uma igreja só que pula, grita, emociona, não. É uma igreja que sabe que o Deus dela é um Deus da segunda, da terça, do congestionamento, do engarrafamento, do problema no trabalho. Eu disse: creia no Deus do teu pai, meu filho. O Deus do teu pai vai te dar vitória. Fomos embora, o tempo passou. Só para adiantar que o meu tempo é resumido, e não é o foco contar toda a experiência. No dia 16 de dezembro de 2019, nós estávamos na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, numa plataforma bem maior do que essa, num anfiteatro 4 vezes maior que esse templo. Era uma manhã de formatura, bancos almofadados, um anfiteatro acarpetado. Em cima desta plataforma tinha uma mesa grande, era uma manhã de formatura. Tinha o reitor de uma universidade, tinha professores, doutores, mestres. Eu estava à esquerda, à direita, de lá para cá, sentado à frente, com um lenço na mão, um celularzinho, do lado da minha esposa, minhas 2 netinhas, minha outra filha, meu filho, minha família. E começaram a chamar os formandos. Do lado esquerdo tinha um grupo de alunos, de beca preta, uma faixa verde na cintura, capelo na cabeça. Do lado direito, mais um grupo de alunos. Começaram a chamar os formandos. Letra A, Aline, Amanda, e foi chamando. Letra B, Bernardo, Beatriz, foi chamando. Letra C, Carlos e Caroline, foi chamando. Letra D, letra E, letra F. Quando chegou na letra G, chamou Graziele, Gabriela. Foi chamando da letra G. Daí a pouco chamaram doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro. Levantou do lado direito, do meio de um grupo de alunos, um jovem do cabelinho preto, da minha altura, para receber das mãos do reitor da Universidade de Medicina de Petrópolis o diploma de médico. Porque um dia um pai ousou a dizer: pode acreditar no Deus do teu pai. Pastor, com todo respeito, deixa eu dizer algo. Amanhã está sendo esperado muita gente aqui, e eu sei que vai ser uma bênção. Mas eu gostaria de te dizer que Deus marcou essa noite para você que está aqui, para conversar com você esse particular. Porque talvez se tivesse tanta gente, o assunto não seria esse. Mas Deus marcou esse assunto conosco aqui, para fortalecer a sua vida, porque vidas vão sair daqui transformadas esta noite. Naquela manhã eu estava sentado ali chorando, mas chorando muito, e até hoje quando eu conto eu choro. E o Espírito Santo confirmando: você garantiu que podia acreditar no Deus do teu pai, né? Creia no Deus que você serve, creia no Cristo que morreu por você, creia no Espírito Santo que é o verdadeiro Consolador, creia no Deus da igreja. O Gustavo se casou, a Helena, dia 16 agora, a filha dele, minha netinha, fez 1 aninho. E ele agora, além de médico, ele está fazendo especialização em negócio de tomografia, mamografia. Tudo isso tem complicado. Pensa num menino inteligente. Em 2000 o Senhor falou comigo: você vai cuidar da minha obra, eu vou cuidar da sua casa. E eu vendi tudo que eu tinha, fui trabalhar só para Jesus. Eu vivo da fé desde 2000, janeiro de 2001. E o Senhor me disse: todos os teus filhos farão faculdade. O dia que você se jogar nos braços de Deus, o seu futuro é Ele que vai cuidar. Meu filho mais velho é formado em Direito na Universidade Federal de Viçosa. Terminou em outubro agora do ano passado mestrado na FGV, na Fundação Getúlio Vargas. Trabalha na Procuradoria Geral da Receita. O meu filho do meio é médico, a minha filha caçula é farmacêutica. Eu já fui em Cuba 19 vezes. Dirijo uma igreja numa cidade de 20 mil habitantes.
nos últimos anos, nós batizamos 914 novos convertidos. Uma cidade de 20 mil habitantes, tem 1.700 membros a nossa igreja. A sede e o campo, para a glória de Deus. Porque alguém ousou acreditar que vale a pena confiar no Deus que você prega. Deus me trouxe esta noite aqui. Eu não falei antes de pregar porque eu não quero ser vitimizar. Mas eu cheguei de Cuba e estou com uma infecção intestinal desde quinta-feira. Vômito, diarreia, eu quase não consegui viajar. Mas de ontem para cá eu melhorei. Mas eu venho aqui continuar dizendo que vale a pena crer no Deus que nós pregamos. E esta noite Deus está confirmando chamadas. Deus está restaurando o fogo do altar. Porque a igreja perseverava na oração, no jejum, no clamor. E eu queria orar por você. E vou repetir, porque na hora a gente estava muito eufórico. O homem que Deus usa, a mulher que Deus usa é um ser humano comum. Você não tem que ser anjo para Deus te usar. Deus usa você como um ser humano. Eu duvido, perguntando pelo pastor Boanésio, pastor Leite, pastor Davi e os outros pastores aqui, se tem os líderes aqui, esse menino que toca aqui. Ele é feinho, mas toca bem, entendeu? Né? Que às vezes a pessoa é feia, mas toca bem. É brincadeira, tá, querido? Você sabe, né? O pessoal fala, pastor, o senhor prega, a gente chora, ri, né? Deixa eu te falar, ciclo de oração, departamento. Eu duvido, se tem, passando por mim, se tem um crente aqui, incluindo o nosso pastor presidente, que já não teve vontade de voltar atrás, parar, jogar tudo para o ar, vou aposentar, vou parar, não vou mexer com esse negócio mais, ciclo de oração, brigou, congresso de jovens, as mulheres brigaram lá do ciclo dos jovens por causa do hino, por causa do uniforme. Fala a Deus. E o camarada chega, não quero ser mais. Aí vem para a igreja, o obreiro, né? Quando chega na porta da igreja, já encontra com um abençoado. Ô pastor, ô irmã, que bênção encontrar com o senhor aqui. O senhor é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu quero que você ore por mim. Aí você fala assim, ih, veio pedir oração, o crente mais ruim que está aqui. E agora, pastor, antes do culto? Aí ela dobra o joelho e você começa a orar. Senhor, tem misericórdia da tua serva e de mim também, Senhor. Ajuda a tua filha, e eu também. Ela está fraca, Senhor, eu já estou caído. Senhor, ela está querendo desviar, e eu já estou. Aí lá no meio do culto, Deus traz um baixinho lá do interior de Minas Gerais, para cantar assim. Amanheceu, nada pesquei, parecia